E hoje eu quero falar com você sobre depressão. Mas eu não quero falar sobre depressão de uma forma técnica. Eu quero falar para aquelas pessoas que têm em casa um parente com depressão. Porque na maioria das vezes, no meu consultório, na minha experiência de consultório, eu percebo e vejo um sofrimento nessas pessoas porque elas não conseguem convencer os seus familiares que elas estão doentes. Elas não conseguem convencer os seus familiares que elas precisam de ajuda. Elas não conseguem vencer o preconceito das pessoas que acham que transtornos mentais são frescuras, fraqueza, preguiça, falta de vontade, falta de iniciativa ou falta de trabalho. Então, se você tem um familiar com depressão, esse vídeo é para você. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. Isso significa que nós temos muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas provavelmente não buscam ajuda. As estatísticas mostram que as pessoas buscam auxílio, buscam tratamento após 5 a 10 anos de sofrimento com o transtorno. Tem muita gente que sofre com a depressão, mas por medo do preconceito, por medo das críticas e daquilo que vão pensar, ela não busca ajuda. E é importante saber que quanto mais tempo você fica sentindo e pensando depressivamente, mais você terá dificuldade para sair desse estado. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Muitas vezes, a depressão, ela estimula a falta de movimento, ela impede que a pessoa tenha atividades no seu dia a dia, e isso vai gerando outros transtornos. Alguém deprimido vai se tornando obeso e essa obesidade cria novas condições médicas que vão piorar a qualidade de vida dessa pessoa. Alguém deprimido começa a comer demais, ingerir comidas calóricas e se torna diabético. E diabetes e obesidade, nós sabemos as consequências de tudo isso. Portanto, a depressão hoje é uma condição que precisa ser tratada. Mulheres são mais afetadas que os homens em relação à depressão. Ora, nós vivemos numa sociedade machista, estruturalmente machista, onde cobra-se das mulheres a educação dos filhos, o cuidado com o marido, o cuidado com a casa e um tanto de outras coisas. E é curioso verificar quanto as próprias mulheres cobram das outras mulheres essa postura machista. Não é de se espantar que uma pessoa que sinta-se sem saída, que sinta-se sem total apoio de outras pessoas à sua volta e não tem apoio das próprias mulheres que passam pelas mesmas situações, não é de se espantar que essas pessoas entrem em desespero e a depressão torne-se uma condição em suas vidas. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Estima-se que mais de 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados. Na maioria das vezes, as pessoas que cometem suicídio, elas estão convivendo com o transtorno mental e não procuraram ajuda. Sabe-se que muitos suicídios poderiam ser evitados se aquela pessoa tivesse uma rede de apoio, se ela tivesse apoio dos seus amigos e familiares. Existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para a depressão. Nós podemos sim tratar a depressão.
Então eu quero dizer aqui para você que tem um parente com depressão, você não faz ideia do sofrimento dessa pessoa. Você não faz ideia do quanto o deprimido sofre porque ele não tem vontade de tomar banho e os parentes ficam cobrando que ele é sujo, que ele não quer se cuidar. Ele não consegue levantar para fazer uma atividade e todo mundo chama essa pessoa de preguiçoso. Você que tem um parente com depressão, vai estudar sobre o assunto. Do mesmo jeito que nós falamos que não se admite mais que as pessoas tenham posturas racistas, comportamentos discriminatórios, porque as informações estão aí, você também pode ir atrás de informação. Você que acha que depressão é frescura, eu espero que você jamais passe por essa situação, porque talvez você vai ter dificuldade de aceitar a si mesmo. É muito duro conversar com alguém que chega no consultório deprimido e você percebe que parte da depressão dessa pessoa é criada pelos seus familiares. É o marido que não dá apoio, é a esposa que não compreende, é a mãe que não escuta o filho, são os pais que querem que o filho tenha a vida que eles queriam ter, mas não conseguiram. Nós sabemos hoje que a depressão, ela tem um componente hereditário. Então, se na sua família alguém tem depressão, isso significa que um tio, um parente, um irmão, alguém da família provavelmente também teve depressão. É preciso perceber que a pessoa não é deprimida porque ela quer ser deprimida. Ela tem depressão porque isso é uma condição física, é uma condição biológica da vida dela. Ela tem um transtorno mental que tem uma origem hereditária. Agora, parte da depressão também é causada pela condição em que a pessoa vive. Então, nós dizemos que você tem uma parte química, que você trata com medicamentos, e tem uma parte psicológica nessa depressão, cognitiva, que você precisa tirar da vida dessa pessoa aqueles estressores, aquelas situações que a colocam em condição de desespero. Hoje, quando se analisa a depressão pelo lado psicológico cognitivo, nós dizemos que o deprimido ele tem uma visão negativa de si mesmo. A pessoa não acredita em si, ela não acha que ela é boa o bastante. E imagina se ela tem mais umas pessoas à sua volta incentivando esse pensamento, dizendo que ela é preguiçosa, dizendo que ela é incapaz, dizendo que ela não vai conseguir. A segunda coisa que caracteriza a cognição do deprimido é a falta de perspectiva em relação ao mundo à sua volta. Ele acha que ninguém ajuda ele, e na maioria das vezes ele tem razão. Ele olha o mundo e não vê que as pessoas dão apoio a ele. Então, alguém que sofre de depressão precisa ter suporte social, precisa ter suporte dos seus familiares. E o terceiro item é a falta de perspectiva no futuro. Você que está me ouvindo, olhe à sua volta, veja o mundo que nós vivemos hoje. Muito da depressão que se instala nas pessoas, ela começa por esses sofrimentos. Você olha para o futuro e não vê saída, você não vê possibilidades de sair daquela situação. Existem pessoas deprimidas, jovens, que entram em desespero com a cobrança que os pais fazem. Existem pessoas deprimidas porque têm conflitos sexuais. Existem pessoas deprimidas que a depressão começa num relacionamento conjugal ou num relacionamento afetivo, onde ela não é correspondida e ela não sabe como sair desse relacionamento. Existem pessoas deprimidas porque perderam a dignidade com o seu trabalho, perderam o emprego e estão sem condição de viver. A própria sociedade cria situações que geram sofrimento. Então, você que tem um parente deprimido, eu gostaria muito que você se fizesse uma pergunta. O que é que você pode fazer para contribuir com o bem-estar do seu parente? O que é que você
deve parar de fazer para contribuir com o mal-estar do seu parente? O que é que você pode fazer para vencer os seus preconceitos? Eu disse que era uma pergunta, mas já foram 3, porque esse tema é delicado e nós precisamos conhecer. O conhecimento nos ajuda a resolver problemas. Busque conhecimento. Pense nisso e pense agora.